Olá, Essência Integrada, aqui é o professor Bruno Marques falando. Eu me abro para receber bênçãos que eu jamais imaginei. E hoje eu estou aqui na cidade de Chapecó, num lugar chamado Goiôém, aqui onde passa o Rio Uruguai, que ele é represado aqui. Eu estou na divisa de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul. Olha só que lugar lindo, vou mostrar um pouco aqui para vocês. Nós vamos conversar nesse vídeo, então a gente vai falar sobre os 3 estágios principais da iluminação espiritual. E o primeiro estágio é o estágio de dormência, onde não seria ainda exatamente um despertar, né? Seria um pré-despertar, mas a pessoa ainda não está consciente, ela ainda não está consciente do processo, ela ainda não está consciente de que existem as outras dimensões, ela ainda não está consciente de que existe toda uma psique, né, que tem todo um processo que acontece na nossa mente, que vai muito além do nosso cérebro. Então isso mostra a nossa ligação com o Criador. Então a pessoa ainda não está consciente. É aquela pessoa que ela vai julgar os outros, é a pessoa, né? Claro, tem qualidades também, que a pessoa é o divino que está ali, embora ela ainda não saiba que ela tem a essência do Criador ali. Mas a pessoa não percebe, ela nem tem ciência, ela não tem, por exemplo, consciência de que alguns determinados comportamentos estão prejudicando a sua vida, ela nem desconfia. Ela não desconfia que há muito mais no mundo para ser desvendado. Talvez é a pessoa que ficou lá, ela acha que o mundo é apenas os 5 sentidos. Então a pessoa nem desconfia que há alguma coisa além disso. E mesmo que a pessoa que ela se diz acreditar em Deus, né, que ela se diz ser religiosa, ela pode até ter uma fé, mas é como se ela aceitasse essa realidade de consenso. Ela simplesmente aceita. Ela até acredita em Deus. Ah, tá, mas eu vou para o céu depois que passa daqui. Então ela tem uma esperança numa coisa assim, num Deus que está lá, que está meio que lá fora, né? Talvez uma visão de Deus ainda bem distorcida. E aí é um estado ainda de dormência, porque a pessoa não está agindo com consciência. Ela até faz coisas, mas não sabe por que está fazendo. Por quê? Porque não tem propósito. Não tem ainda um sentido de alinhamento. É um estado de inconsciência, de dormência. Eu também já fui essa pessoa. E coloca aí nos comentários seu nome, sua cidade. E coloca aí se você entende o que eu estou falando, se você também já passou por isso. Muitos de vocês que estão nessa jornada, nessa busca espiritual, né? Talvez já passaram desse estágio. E a gente vai chegar num segundo estágio que, de certa forma, todos nós estamos, né? Quando eu falo aqui de estágios, a gente pode estar, talvez ter um pouquinho do primeiro, um pouquinho do segundo e um pouquinho do terceiro. A gente vai estar meio que... Não quer dizer que eles são totalmente separados, esses estágios. Talvez em uma área da nossa vida, nós ainda estamos muito inconscientes. Então isso vai variar muito. Então, o primeiro estágio que eu falei para vocês é essa questão da dormência, né? A pessoa que ela não sabe por que ela acredita em algo, ela não tem uma visão da realidade, né? Se ela faz alguma coisa, se ela faz uma escolha, ela não está consciente do processo espiritual que está por trás, das consequências, da lei da causa e efeito. O segundo estágio desse processo espiritual, da iluminação espiritual, é você estar consciente. Você estar mais consciente e você chega a uma verdade que os seus pensamentos, que a sua consciência, a forma como você interpreta a vida, vai ditar como ela vai ser a qualidade. Não ainda uma mudança a nível tão grande, a nível coletivo, mas entender que você tem o controle da sua vida, que a sua mente está ligada à mente de Deus, às leis universais. E aí você começa a transcender algumas coisas, porque embora toda a coletividade que está adormecida não tem essa consciência, ou não tem acesso a isso por escolha também, ou porque não chegou a hora, ou porque a pessoa não se interessou por um conteúdo mais profundo de autoconhecimento. Mas aqui a gente entra num estado
onde eu começo a entender como que as coisas funcionam de verdade. Existe uma realidade no universo onde são as leis objetivas, onde são de fato o contato com as leis espirituais. Então de repente você se sentiu chamado para alguma coisa. Nossa, eu tenho um desejo de prosperar na vida, de crescer, de ganhar dinheiro, mas não só ganhar dinheiro por ganhar. Sabe, eu quero sentir uma vida feliz realmente. Eu estou buscando um propósito, um sentido maior para a minha vida. Então esse é o segundo estágio. E é uma coisa que acontece, que é muito comum, né, que vários de vocês comentam, coloca aqui embaixo se você passa por isso, né? Nesse estado onde a gente começa a se conscientizar, me senti um chamado para estudar sobre prosperidade, senti um chamado para estudar mais sobre mediunidade, senti um chamado para estudar mais sobre a minha conexão espiritual, com os meus guias, mentores. Senti um chamado para entrar em alguma egrégora, para me aprofundar em algum trabalho. Senti um chamado pela física quântica. Alguma coisa aconteceu. Ou você procurou um terapeuta holístico para tratar alguma questão que você não estava encontrando uma resposta simplesmente nas coisas que já tem no mundo físico. O que acontece nesse processo? Muitas daquelas coisas, né, que a gente não estava sabendo lidar, só que a gente nós não tínhamos consciência que tínhamos situações não resolvidas. A gente nem desconfiava, a gente meio que vai seguindo a vida, né? Nesse segundo estágio, a gente começa a perceber as nossas sombras. A gente começa a enxergar os nossos pontos de melhoria. A gente começa a entender, nós começamos a compreender por que eu criei aquele caos. Por que eu tenho uma vida de tal forma? Por que tais desafios se apresentam na minha vida? Claro que eu ainda não vou saber a origem de tudo, mas como eu já tenho uma compreensão de que nós somos seres espirituais, de que existem, olha que lugar lindo, gente, de que existem várias vidas, de que nós somos seres multidimensionais. Então a gente traz muitas memórias, trazemos coisas boas, trazemos qualidades, atributos divinos, mas também trazemos aquela carga vibracional daquelas coisas que nós temos que trabalhar em nós. Então isso podem ser, vamos dizer assim, resquícios ou pedaços de egoísmo, por exemplo, né? Só que no estado de dormência você não percebia. Você fala assim, nossa Bruno, mas eu não percebi, eu tô tendo atitudes que eu considero que não são legais. Eu me vi tendo uma atitude de raiva, de inveja. Eu me vi tendo uma atitude que eu não considero legal. A grande chave do processo é você não se julgar, não se condenar. Porque o processo de autoconhecimento é justamente isso. Essas sombras, elas começam a vir à tona. Não é que elas não estavam lá, elas já estavam lá. Só que você, de repente para você, falar mal do outro era normal no estado de dormência. Por exemplo, falar mal do chefe era normal. Você não tinha consciência que esse comportamento abaixa essa vibração. Você não tinha consciência que fazer fofoca da vida alheia, que fazer fofoca dos colegas de trabalho, que, né, vamos dizer assim, o pessoal fala assim, né, você cuida muito da vida dos outros. Então você não tem consciência, às vezes, de que isso não é um comportamento legal, né? Não quer dizer que é certo ou errado, mas quer dizer que em termos vibracionais não é o que vai trazer maior expansão. Mas até então você vivia a vida. E agora todos esses comportamentos eles começam a vir à tona. E lembra que não é só o comportamento em si. Não é apenas, então tem esse comportamento, então eu vou parar, não vou mais olhar ao outro com um olhar de inveja, de ódio, de raiva. No processo de autoconhecimento, você começa a enxergar as causas. Existe algum espaço, alguma coisa que não foi bem resolvida, uma memória de dor, algum trauma, algum bloqueio. E aí essa situação ela vem à tona, essa situação ela aparece para que você observe. O que faz as terapias holísticas em geral, né, que também estão ligados com esse processo de despertar, vão trabalhar nos corpos espirituais, no multidimensional.
Isso não quer dizer que você vai ter uma resposta pronta, esse bloqueio vem de tal vida, ou assim, não é assim que a coisa funciona. Mas você começa a entender de uma forma mais profunda quem você realmente é. Não quer dizer que você vai sair agora e você vai começar a ver um monte de espírito na sua frente, né? São poucas pessoas que têm uma mediunidade dessa maneira, né? Embora a gente pode desenvolver nossos dons espirituais. Mas o que acontece é que você começa a ficar consciente quem eu sou, o que eu vim fazer aqui, quais são os meus talentos, habilidades, quais são os meus dons espirituais, para onde que eu vou. Eu começo a ter certeza de como que esse universo é, então eu não fico mais desesperado, ansioso. Então vem muita coisa boa também, mas vem um desafio. Qual que é o desafio? É a gente fazer o processo de redenção, vamos dizer assim, de reparo, né? De fazer um reparo espiritual daquelas coisas que não foram boas, né? Vamos dizer, que não nos favoreceram. Não quer dizer que é certo ou errado. Porque assim, você agiu daquela forma com a consciência que você tinha, então tá tudo bem. Só que, se foi uma situação que gerou alguma dor, algum desconforto, ela tem que ser resolvida. E o processo, às vezes, né, a pessoa fala assim, Bruno, nossa, mas por que agora eu tô vendo tanta sombra em mim? Eu não enxergava. Eu me pego com algumas manias, com algumas coisas ainda que eu considero, nossa, eu não queria ser assim. Agora está consciente. Mas por incrível que pareça, você já está num estado muito melhor do que antes. Comece a observar. Então não se condene, não se puna por você ver esses defeitos em você. E no fundo não é defeito, porque de toda sombra sai uma luz. Aí está o seu ponto de melhoria, aí está da onde você mais vai revelar a luz. E não se preocupe, porque Deus vai me julgar, porque Deus vai me punir. Eu não posso pensar assim, não, faz parte do processo. É a perfeição de aceitar nossa imperfeição. É um paradoxo, né? É a perfeição da gente aceitar as nossas imperfeições. E é justamente aí que está a perfeição da vida, a aceitação de quem nós somos. Aceitar quem nós somos, e sim, nós temos o poder de mudar aquilo que a gente até aprendeu a aceitar, mas a gente vai levar isso para um outro patamar. Eu aceito como foi, mas aquilo que talvez não está mais na minha ressonância, eu vou elevar para um novo patamar. E aí você tem o poder de escolha de elevar sua consciência. Como que você começa a dissolver esses bloqueios? Imagina, vibrando como Criador, sentindo, pensando e sendo como Criador. E Deus é pura alegria, Deus é puro amor. Então o que vai acontecer? Se eu estou vivendo as leis de Deus, eu estou pensando e sentindo como Ele. E Deus é alegria. Quanto mais alegria eu sinto do fundo do meu coração, não é uma alegria só de bolo de aniversário, não é isso. É uma alegria que vem de Deus, que vem com a meditação, com a respiração. E você está consciente da sua vida, desde a hora que você acorda, e você entender que tudo isso é sagrado. Então até a forma como você lida com a sua vida, né? Eu falo que hoje a minha vida é um estado de contemplação, de gratidão. Eu fico honrado de estar num lugar como esse. Vamos até descer ali. Eu fico tão feliz e honrado de estar num lugar assim como esse, com natureza. Vou por lá. Eu fico muito feliz, muito honrado. Então a minha vida é um estado de gratidão, de contemplação, de felicidade. De apreciar o outro, de cada vez mais falar bem dos outros. Evitar ao máximo falar mal dizer alguém, fazer fofoca. Isso não faz mais parte do meu mundo, do meu universo. Você já imaginou, né? Você consegue se imaginar, ver Deus falando mal de alguém? Não tem como, porque Deus é a perfeição no amor. Então, quanto mais nós nos assemelhamos, né? E Deus, o que Ele faz? Ama o tempo todo. Então, quanto mais eu me assemelho
a como o Criador é, e esse Criador está em mim, eu não tenho que ficar simplesmente ficar pedindo, meu Deus, me ajuda, Deus me salva, porque Ele está em mim. A consciência de Deus está em mim e Ele está agindo nos meus pensamentos, sentimentos, palavras, ações. Isso é você viver no estado consciente. Não é só o consciente do cérebro consciente, é a consciência maior, é o ser com S maiúsculo. Isso é você ser. Você contemplar o ar que você respira, você contemplar a natureza, as águas, os rios. Olha que presente estar aqui, que coisa maravilhosa. Não só quando eu estou na natureza, mas cada coisa que acontece na minha vida é um ato sagrado. O ato de me alimentar, conhecer pessoas novas que estão nessa ressonância, é tudo sagrado e são mais motivos para eu agradecer. Agora, por que lá atrás, quando eu estava no estado de dormência, por que minha vida era difícil? Porque eu agia, eu tinha atitudes de uma pessoa que ainda estava no estado de dormência. Talvez há 10 anos atrás, falar mal de alguém, fazer fofoca, julgar. Talvez achar que o mundo é o que está em noticiários, televisão. Achar que o mundo é toda essa dualidade, essa confusão que nós vemos, né, no nosso país. Eu achava que era normal ser assim. Que não tinha outro jeito, que eu tinha que simplesmente aceitar o mundo como ele era. Mas é porque eu só enxergava aquilo. Depois que eu comecei a ver a vida com essa nova perspectiva, e eu posso dizer que eu sinto hoje, né, falando a maior parte do tempo, alegria e gratidão. Harmonia, sabe? Não importa o que acontece lá fora, o que importa é eu estar em paz. E a prosperidade, o ganhar dinheiro, sempre é consequência disso. E aí então nós chegamos no terceiro estágio da iluminação, né? Nesse estágio, nós já estamos num processo ainda maior da unificação. Aí de fato é a unificação. E aí nós já caminhamos tanto, nós já trilhamos tanto nesse processo da gente olhar para a nossa sombra, de revirar, da gente curar a relação com os antepassados, as vidas passadas, de nós curarmos os nossos corpos, da gente transmutar aquela parte do nosso comportamento que não está agindo em ressonância. E aí nós chegamos, né, nessa parte, numa parte muito linda, né, do processo. E aí nós entramos nesse estágio da iluminação, da unificação. No segundo estágio já tem várias experiências de iluminação. Só que chega um ponto, né, isso talvez não necessariamente vai acontecer nessa vida, mas pode ser que sim, pode ser que não. Isso vai do processo de cada um. Mas o que acontece é que uma hora nós vamos chegar no terceiro estágio. Que aí a nossa sombra é ínfima, praticamente não vai ter mais sombra. Pois nós já entendemos todo o processo, nós já sentimos, nós já estamos unificados com o Criador. E aí nós entramos numa frequência de grandes mestres. Mas lembre que esse mestre está em você. Em primeiro lugar, a conexão com o mestre interior. E aí vai ter toda, né? Já existe, mas nesse terceiro estágio, você tem toda uma egrégora que está apoiando, né? E quando você eleva muito a sua vibração, você inclusive consegue, vamos dizer assim, neutralizar. Você consegue neutralizar energias negativas do coletivo. De milhões de pessoas, você consegue neutralizar. Isso gera muito equilíbrio no planeta, né? Então é graças a esses mestres, nem todos que estão aqui encarnados, uma boa parte não está, né? Mas que estão trabalhando também do lado de lá, para manter a ordem no universo, para sempre nos ajudar e nos amparar. Então essas forças, né, quando você chega nesse estágio, você começa a entrar num estado cada vez mais de cooperar, de ajudar. Já é outro universo, já é prosperidade, já é tudo, né? Você tem eternidade. Então tá muito além já dessa vida física.
Mas o legal é que você já pode respirar, você já pode pedir o apoio, né? Entrar nessas egrégoras dos seres de luz. E cada vez mais você ir treinando. Como é estar na quinta dimensão? E assim por diante. Sexta dimensão, paz, sétima dimensão. E aí cada vez mais você vai entrando nesse processo. Então é uma jornada. Bruno, tem fim essa jornada? É provável que não, não tem fim. É uma jornada eterna, né? É uma jornada onde eu sempre estou aprendendo, vivendo, aprendendo. E cada vez mais eu me expresso como criador. Então essa é a jornada. Esteja disposto a passar por essa jornada. E esteja disposto a revirar aquilo que já não serve mais para você. Deixa aí. Mesmo que, mas vai doer um pouquinho. Não é sofrimento. Não é sofrimento. É só um pouquinho que vai remexer ali, mas é para resolver. Então, se você está consciente, é melhor que você saiba que você tem atitudes de comparação, de inveja, de querer controlar o outro. Às vezes você se sente preocupado, insegurança, escassez. É melhor que você já perceba que você tem isso, porque aí você está a um passo de mudar. É muito melhor o segundo estágio do que o primeiro, que você nem faz ideia do que você está fazendo. Então, do segundo para o terceiro estágio, né? É um processo, é um longo processo. Então sempre vai ter coisa para olhar. Vocês sabem, né? Quem faz os cursos comigo, as ferramentas, que não tem um fim. Né? Não tem um começo, mas não quer dizer que vai ter um fim. Tanto é que tem alunos que estão comigo por toda a jornada e vão continuar fazendo novos cursos, novos trabalhos, porque sempre tem algo na nossa vida para olhar. Eu vou olhar para os meus ancestrais, eu vou olhar para a minha prosperidade. Agora eu vou dar um salto na prosperidade, tem mais coisas que eu não olhei. Então esse processo ele tem níveis de percepção, níveis de compreensão, níveis de aprendizado. E tudo acontece conforme a sua sabedoria interior. Não coloque julgamento, tem que ser assim. Amanhã eu vou virar um Buda. Não é assim, gente. Quantas coisas que eu, Bruno, trabalho em mim. Quantos processos terapêuticos que eu faço até hoje, eu não vou parar nunca. Quantos cursos que eu vou continuar fazendo para me desenvolver, para me aprimorar. É uma jornada eterna. E ela flui. Não falta dinheiro, não falta recursos para isso, pelo contrário. Quanto mais eu me expresso nessa vibração, mais dinheiro eu tenho para fazer tudo o que eu quiser. E eu sou muito grato. Obrigado, Deus, por essa oportunidade, por essa vida maravilhosa. Obrigado, Deus, por me proporcionar recursos tão maravilhosos, tão grandiosos, para eu me expressar como você. Obrigado, Deus, pela liberdade que você me deu. Obrigado por ter liberdade de fazer escolhas conscientes no meu processo de evolução. Obrigado, Deus, por poder desfrutar dessa energia da natureza sagrada. Obrigado, Deus, por ter em abundância. Muito obrigado. E é com essa vibração que eu termino esse vídeo de hoje. Então, medita e pensa sobre esses 3 estágios da iluminação espiritual. Coloca aí nos comentários em qual deles que você mais se identificou. E coloca aí nos comentários o que você pretende fazer para que você siga firme nesse processo, para que você possa subir mais um patamar nesse processo. Tá bom, gente? Um grande beijo para vocês, amo vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!